Olá, tudo bem? Quero te dar as boas-vindas em mais um vídeo de Cris Marques Responde. Dessa vez, o assunto é sobre intradermoterapia pressurizada. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu computador para ver quais as perguntas que eu recebi dessa vez. Olha, pergunta bem interessante, hein? Cris, você tem visto o pessoal de estética reclamando que o método do Hyaluron Pain não tem resultado duradouro. Por que será que isso acontece? Aí é que tá. O Hyaluron Pain foi um método inventado a partir da intradermoterapia pressurizada. Só que ele foi feito para tratar os lábios. Na verdade, não é bem um tratamento, é uma volumização labial. Sabe quando a gente trabalha com intradermoterapia tradicional, que injeta o ácido hialurônico com uma agulha e cria-se uma bolsinha para ficar com o lábio bem grandão, aquele bocão? Então é isso. Mas a partir dessa técnica veio da intradermoterapia pressurizada para as pessoas de estética, para as esteticistas que não conseguem ou não podem trabalhar com agulhas injetáveis, para que elas possam fazer esse tipo de procedimento. Pois bem, eu vou te explicar algumas coisinhas a respeito disso. O Hyaluron Pain, ele tem que ser feito com ácido hialurônico reticulado para poder dar aquele volume. E o ácido hialurônico reticulado é uma substância meio que gelatinosa, que quando ela é aplicada no lábio, ela forma uma reticulação. Mas, Cris, o que quer dizer isso, né? Vamos trocar em miúdos. Você imagina uma teia de aranha. É isso que o ácido hialurônico reticulado faz dentro da pele. Ele vai roubando as moléculas de água que estão em volta e vai formando aquela teia. Quanto mais teia forma, mais volume vai dar no lábio. Então, ele forma como se fosse uma bolsinha. Isso tem um nome, esse processo, se chama de crosslink. Quando a gente aplica com a pressurizada, não é possível aplicar o ácido hialurônico reticulado. Por quê? Justamente porque ele é mais grosso. Então, quero te apresentar essa pecinha aqui, que ele é um transferidor que a gente tem que retirar o líquido de dentro da ampola para colocar na seringa, para ser utilizada na caneta de pressurizada. E aqui nessa ponta é extremamente fino, então não temos como colocar um líquido que é viscoso. E tem mais uma coisa, com a pressurizada não teria o alcance suficiente na hora de dar o tiro de pressão para que aquele líquido, no caso o ácido hialurônico reticulado, para que ele ficasse alocado no mesmo lugar. Então o que poderia acontecer se a gente usasse o reticulado na pressurizada? Ele já não iria passar nesse transferidor. Outra coisa, na hora que aplica com tiro da pressão, ele ia perder o processo de reticulação e ele não iria fazer o crosslink. Mais uma coisa, na hora que aplicamos com a caneta de pressão, a gente não tem como garantir se o líquido vai ficar igual de um lado e do outro lado do lábio. Pode ser que a pessoa fique com a boca completamente deformada. Então, o preenchimento labial ele foi feito para ser com ácido hialurônico reticulado e depositado com aplicação de seringa e agulhas. Ah, Cris, mas acontece que tem profissional de estética que está aplicando com pressurizada e diz que a mulher fica com bocão. Fica porque a caneta de pressão machuca o lábio. E esse inchaço ele dura aproximadamente 3 dias e depois disso os lábios voltam ao normal. Então, se você for trabalhar com ácido hialurônico, tem que ser o não reticulado. A intradermoterapia pressurizada apresenta os mesmos efeitos do que a intradermoterapia tradicional para diminuir gordura da papada? Sim, apresenta, porque hoje em dia nós temos N marcas de produtos e princípios ativos que são exatamente os mesmos ou quase os mesmos que são aplicados com a intradermoterapia tradicional, aquela com agulhas. Então é possível sim a gente injetar cafeína, L-carnitina ou outros componentes ativos para poder diminuir essa região, né, essa gordurinha localizada da papada e tendo bons resultados sim. Cris, as esteticistas podem trabalhar com intradermoterapia pressurizada? Sim, exatamente. Esse avanço da tecnologia proporcionou com que a intradermoterapia fosse mais para o lado da esteticista com a caneta de pressão,
que no caso antes, né, até então só poderia ser aplicada com agulhas e só biomédica ou médica ou alguém da área que tivesse conselho poderia aplicar. Então hoje em dia as esteticistas já podem trabalhar com intradermoterapia, porém pressurizada, e consegue sim alcançar bons resultados. Vou ler mais uma pergunta aqui. Na intradermoterapia pressurizada, qual é o segredo para alcançar bons resultados? Na verdade, não tem exatamente um segredo. O que acontece é que é preciso seguir um passo a passo para ter bons resultados. Por exemplo, eu não posso aplicar a pressurizada nessa região aqui das linhas nasogenianas com a mesma velocidade, o mesmo nível de pressão e o mesmo volume de substância do que se eu fosse aplicar numa região abdominal para realmente dissolver aquela gordura localizada, para ter aquele processo de lipólise. Então são procedimentos diferentes, embora sejam com o mesmo dispositivo, mas é necessário saber a respeito da pressão, do volume de aplicação, é necessário saber qual é a região que pode ser tratada e quais são os princípios ativos, marca de produtos, enfim, tudo isso para compor um bom tratamento para ter resultado efetivo. Ah, tem uma pergunta aqui interessante, o pessoal faz bastante. Cris, eu vi até que você tem curso, né? Isso, pessoa me perguntando, tem curso de intradermoterapia pressurizada, mas agora eu não tenho dinheiro para investir. Precisa investir muito dinheiro para trabalhar com essa técnica? Na verdade, não, porque nós temos os dispositivos que são as canetas de várias marcas diferentes. Claro que eu sempre vou orientar para que você tenha um dispositivo com Anvisa, com registro, para não ter nenhum risco de repente, uma fiscalização, enfim. Mas temos de vários valores diferentes, marcas de produtos de valores diferentes. Para você ter uma ideia, tem até frascos de ampolas para pressurizada de R$ 35 cada uma, que é um custo irrisório e rende bastante, embora o líquido venha de 5 ml. Mas pode ter certeza que sabendo aplicar direitinho, passo a passo do procedimento, você não precisa investir tanto para poder trabalhar com essa nova técnica. Cris, é possível ver o resultado com a pressurizada? Em quanto tempo, né? Com a intradermoterapia pressurizada? A partir da terceira sessão já é possível ver os resultados. Inclusive eu tenho uma foto para te mostrar aqui da minha modelo. Dá uma olhada aqui. Viu só? Não é difícil o procedimento, você só precisa seguir alguns passos para poder aplicar direitinho e obter esses mesmos resultados. E se você quiser saber mais a respeito de qualquer assunto relacionado à estética, se tem qualquer dúvida, pode mandar e-mail, vai aparecer aqui na sua tela que eu estarei pronta e à disposição para te responder. Até mais!